Você está assistindo ao Colher Happy Hour. Toda semana a gente lê a Parashá. Parashá é a parte da Torá, que a gente pega toda semana, a gente pega um pouquinho da Torá para conseguir acabar com tudo. E só que uma coisa interessante, quando a Torá acaba, antes de entrar na Terra de Israel. A Terra de Israel é a grande aquisição do povo. É o dia que a gente divide a Torá de Israel, o povo de Israel e a Terra de Israel. Infelizmente, nossa Torá, pelos nossos erros, acaba antes de entrar na Terra de Israel. Então, só que o que decidiram fazer? Continuaram. Já, mesmo que o Moshe Rabbeinu morreu, a gente não tem mais a Torá, o nosso mestre escreveu a nossa Torá, mas continuou escrevendo, foi escrito Nar, os Nevim que tu viu, comprando a nossa Tanar, a nossa Bíblia completa. E aí tem o primeiro, a gente está escrito na Gemara que se a gente não tivesse pecado de novo, a gente estudaria a Torá e o livro de Yoshua. A gente vai falar agora sobre esse famoso livro de Yoshua, Josué em português, que a primeira coisa a entender é quem foi Yoshua. Né? Porque não é que foi, Moshe Rabbeinu foi o grande líder do povo, tirou a gente do Egito, deu uma Torá pra gente, deu um nome pra gente, a gente virou seres a partir de agora, virou um povo, a gente virou uma super classe, super status, e ele morre. E o que sobra pra gente? Tem que entrar alguém no lugar dele, pelo menos perto de quem Moshe Rabbeinu era. Só que quem pode ser que nem Moshe Rabbeinu? Está escrito que é isso que é Moshe, não tem ninguém como Moshe. Moshe falava de Deus cara a cara, ele andava na rua falando com Deus. Os profetas, os grandes profetas, como Shmuel, por exemplo, ele quando ele tinha profecia, ele morria de dor, sofria muita dor, para chegar nível de profecia de verdade. Moshe Rabbeinu, por outro lado, ele acordado, ele andava falando, tendo profecia, era uma coisa fantástica, fora do sério. E aí tem que entrar alguém no lugar dele. E essa é a grande passagem que tem, a grande dificuldade que tem para o povo. E, bom, vamos ver um pouquinho o que os psiquiatras falam pra gente, que o Nar fala, como é que ele começa. Ele dá um pouco da descrição que a gente tem, o que faz a passagem, o que faz a entrada. Vayecheremot Moshe, Eved Hashem, Vayomer Hashem Moshe, Binun Mesharet Moshe Lemor. A primeira coisa que o Passuco traz aqui, o Malo vem traz também, a primeira coisa que o Passuco faz é descrever o grande acontecimento. Morreu Moshe Rabbeinu. Quem era Moshe Rabbeinu? Eved Hashem. O Abraham Avinu, por exemplo, é chamado de Eved Elohim. É um termo, um nome de Deus, mais baixo. Que o grande Abraham Avinu, nosso grande patriarca, ele é Eved Elohim. Ele é um tal nível. Moshe Rabbeinu é Eved Hashem. Ele tem um patamar lá em cima. O único que ganha esse nome é Eved Hashem. E Deus falou com Yoshua, Benun, Vesherit Moshe Lemor. E quem é Yoshua? O grande servo de Moshe. Não era mais Raham, diz que Yoshua foi escolhido não por ser mais Raham, não era o mais sábio, não era o mais bonito, não era o cara com mais grana, não tinha nada disso. Qual é a grande característica dele? Mesharet. O que é Mesharet? O cara está sempre do lado de Moshe Rabbeinu querendo aprender. No dia a dia, onde as coisas acontecem, não é que você pegava ali e estudava, não é só que ele ouvia o Moshe Rabbeinu falando. Onde Moshe Rabbeinu ia, ele ia junto. O que Moshe Rabbeinu fazia é Torá, aqui eu aprendo. Então essa é a grande característica. Quem é que tem que ser o líder do povo? Alguém que estava constantemente com o líder anterior. Essa é a primeira característica que a gente tem. Não só isso, alguém que aprendeu com as características dele. Aprendeu essa nave como ele, humilde como ele. Aprendeu a arrumar dele, obviamente a sabedoria dele. Aprendeu como é que você faz para falar com Deus, para ouvir Deus, que é uma grande dificuldade. Moshe V'demet, Ve'ata kum avor et adin azeh, Ata v'chol alam azeh el haaretz asher anochi noten lahem levenei Israel. Deus fala com ele, não só isso, o Yoshua já está tendo um impacto aqui. Imagina o que era para o Yoshua, ele conseguir encarar isso. O grande mestre dele morreu. E, inclusive dito que o Urash traz que Yoshua ele vira o líder antes dos 30 dias de falecimento. Provavelmente no Shiva, nos 7 dias ainda, ou no finalzinho disso, ele já vira o líder do povo, já ganha esse status. Antes de Moshe Rabbeinu morrer, ele já nomeou ele como próximo líder. Imagina o que é para Yoshua isso. Agora ele tem que liderar um povo, saiu do Egito, trocou toda a geração. Ele é o único que sobrou da geração que saiu do Egito. Ninguém viu a saída. E ele tem que adquirir a posição do mestre dele. Alguém que ele sabe que é impossível ele chegar naquele status. Não tem como ele ser melhor. Não tem nem como ser igual. Essa posição que ele está vendo. O que Deus fala para ele? Moshe V'demet. Moshe é o meu servo, o meu querido, o cara está sempre à minha disposição, morreu. Esse já era. Vetar com o
Atá Vecholam. E agora você se levanta, se levanta agora e vai passar esse Jordão. O Jordão, o comentário, não é um rio tão grande. Na época provavelmente também não era. Não é um rio. É um filete. É um riozinho, um riachozinho, não é nada. Então qual é a grande passagem disso? Também abriu. Atá Vecholam Azé, ela área se acharam ele, Telahem, Levrei Israel. Que por que você vai fazer essa passagem? O pastor termina, porque eu estou nessa terra para vocês. É isso que eu quero dar para vocês. Essa terra. Esse é o grande momento que eu tenho. Então você vai passar, você vai ser o líder. Mas eu te garanto o seguinte: todo lugar que você botar o pé, quando vocês passarem, vai ser de vocês. Da maneira que foi com Moshe, eu vou cumprir com você. Opa, aqui para Yeshua começa uma fase interessante. Agora Yeshua ele começa a ganhar o apoio de Deus. Imagina a pressão que ele está sentindo de adquirir a posição de líder de um povo desse, líder do povo ele de Deus, e ao mesmo tempo a posição do mestre dele, toda a situação, Deus começa a dar um apoio para ele. Minha Bilbar vai levando na Zé, vai na Nahar Agadol, Nahar Perat, qual era essa Chitim, vai da Yam Agadol, eu vou a Shamesh e ele vai morrer. Ele deu uma descrição de cá para lá, desde o deserto até outra ponta, tudo isso vai ser de vocês. לא יתיישב איש לפניך כל ימיך כאשר הייתי משה ועמך לא ארפך ולא אעזבך. Ele fala mais. Assim como Moshe Rabbeinu, não teve ninguém que ficou perante ele, ninguém conseguiu bater de frente, não conseguiu tirar dele. Por exemplo, a gente sabe que tem a história de Korach, que tentou usurpar a posição de Moshe Rabbeinu. O que Deus fez? Fez um milagre fora dos padrões. Não tem, com o meu servo Moshe, ninguém toca. E que Deus fala para Moshe agora: eu vou ser assim com você também. Eu estou contigo. Da mesma maneira que eu tive com o Moshe, isso. Deus fala com o Yeshua. Obrigado. Deus fala com o Yeshua agora, da mesma maneira que eu tive com o Moshe Rabbeinu, eu vou estar com você. Eu não vou te largar. Todos os dias da sua vida. Lore pega los vê que até eu não vou te largar e não vou te abandonar. E o Malon faz a pergunta: por que essas duas expressões? Nem na maneira material, nem na maneira espiritual. Você não vai ter ninguém que vai ser mais forte que você e por isso vai querer tirar essa força, ou que vai ser líder, ou que você vai ficar gagá, velhinho, não vai conseguir mais nada e vai ter que precisar de representante. Isso também não, você vai estar forte. E nem espiritualmente, não vai tirar você cair. Você vai ser o líder espiritual também. O cara que vai ser o exemplo de Torá, de muitas características, tudo que você tem de bom, você vai ter que ser o exemplo. Eu não vou te abandonar, você é seu apoio. Hazak Ve'amatz, se prontifique, se fortaleça, que você está herdando esse povo. E mais, a terra também que eu prometi para os seus patriarcas, lá temos Abraham, Isaac e Jacob que eu prometi para eles, você está herdando elas. Não é pouca coisa. Só tem uma condição. Para tudo isso que eu estou te falando, só tem apenas uma condição. Que você se esforce muito, muito, muito para conseguir cumprir e fazer todo o Torá. Da maneira que eu ordenei, que Moshe te ordenou. E que eu ordenei a ele. Não vai nem para um lado nem para o outro. Não tenta fazer melhor. A Torá está aqui. Eu dei para o Moshe te ordenou, se mantém nela. Levanta a seguir, para que você pensar em tudo que você vai fazer. O Malo, inclusive, interessantemente aqui, que não vai ser só a Torá. Não é que a pessoa vai estudar Gemara, vai estudar o Tanakh, vai estudar Zalahot, ele vai ser muito bom só naquilo. Em tudo que se você estudar a Torá, em todas as particulares, a Torá escrita, a Torá tudo, você vai se suceder no resto também. Vai ser inteligente no resto. Você vai aprender a pensar. Comigo aqui, eu ensino Torá, você vai ser grande espiritualmente, sua alma vai ser pura, vai ser bem cuidada. Com a minha vontade, não só isso, vai ser ramo o suficiente para conseguir lidar com o resto também. Não é pouca, a promessa aqui não é pouca. Loia Mush, segue, Loia Mush, Sefer Torá, Zé Picha, Regita Boa Mavalayla. Leman Tishmola Asot Kichola Katubo, que ela se asricha de Rechicha, vai se asril. E então, o pastor famoso que a gente sempre fala, Loia Mush, a Sefer Torá, Zé Picha, você não tira essa Torá da sua boca, e você se ocupa aqui de manhã e de noite no standard, muitas vezes está escrito que você vai se ocupar aqui de manhã e de noite, é daqui que a gente aprende. Lemar de por quê? Para que você consiga cumprir. Se eu vou estar junto contigo em tudo, se eu te der uma condição que você cumpra a Torá, não é pouca coisa, mas é só uma condição, o que você tem que fazer então? Tem que estudar ela. Você vê como é que você vai fazer. Não adianta você querer ficar dormindo e achar que vai cumprir a Torá, não funciona. Tem que estudar. E aí, que você vai ter sucesso. Tudo seu caminho você vai entender. A Lot Sveticha
Chazak Amas Ataros Vatechad Kimech Hashem Lokecha Bechol Asher Telech. Eu estou te ordenando. Não é só que é uma promessa de bom grado. Estou te ordenando. E já que eu estou te ordenando, eu quero que faça alguma coisa, eu vou te dar a condição para isso também. Mas Deus quer que a gente dê tzedakah, ele tem que dar dinheiro pra gente, não adianta. A gente dá um pouquinho pra gente, a gente não consegue nem comprar as comidas pra te dar tzedakah, não funciona. Tem que dar muito pra te dar um pouquinho. Então isso Deus está falando. Eu estou te ordenando? Pode ir tranquilo que eu estou contigo. A gente entra a segunda parte do Pérec agora, onde Yoshua ele começa a falar com o povo. Vai sabe Yoshua, na verdade ele começa a falar com os líderes do povo. Vai sabe Yoshua, tu chotrei alma lemória. Yoshua começa a conversar com os guardas. Como é que funcionava a gente aprendeu há pouco tempo na paraxá de Yitro. Yoshua ele falava para os shotrim, falava para os shoftim, falava para o povo. Yoshua falava para os juízes, shoftim, que falava para os shotrim, falava para os guardas, que infelizmente falava para o povo. Ele transmitia os poucos. Não é todo mundo que tem um gogó para falar para 600 mil pessoas. 600 mil homens, mas 3 milhões, aparece 3 milhões de pessoas. Não é que a gente não tem gogó para isso. Então ele passava a mensagem para ser repassada adiante. Ele dá a primeira ordem dele. Imagina o que é a primeira ordem de Yoshua. Ele falou, tá bom, Deus dá garantia, mas eu vi que com Moshe Rabbeinu, que era Moshe Rabbeinu, ele penou durante 40 anos no deserto, quantas revoltas, quantas reclamações que o povo fez, quantas situações que ele teve. E se Moshe Rabbeinu teve tanta dificuldade, como é que eu vou conseguir? Nesse Yoshua, ele toma coragem e fala, ele dá a primeira ordem. יבנו בקרב המענה וצבו את העם לאמור אכילו לכם צידה כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הדין הזה לבוא לרשת את אשר השם לוקחכם נותן לכם לרשתה. Ele fala, se preparem, vão passando pelo acampamento, porque em 3 dias a gente vai passar esse Jordão. E vai ser uma coisa grande, mas eu quero que vocês se preparem, por 3 dias. Inclusive a gente vai com o Moshe Rabbeinu, o Levante não dava uma preparação, ele falava, a gente está indo, seguimos. Yoshua aqui ele toma uma postura diferente, ele decide avisar um pouco antes. Amar Yoshua lemora. Yoshua ele encara outro desafio também agora. Se a gente lembrar na Torá, antes do rei da Meraglim, antes do pecado dos espiões, ele fala para tem 2 tribos e meias que falam para ele, a tribo de Reuben, a tribo de Gad e metade da tribo de Menashe, falam para Moshe Rabbeinu, a gente está bem aqui do lado de cá do Jordão. A gente não faz questão de passar. E agora Yoshua ele está com pepino. Só que essas 2 tribos que ele fala em troca, mas quando a gente for lutar, a gente vai estar junto. Na hora de conquistar a terra, não é que a gente está fugindo da guerra. Na hora de guerrear e conquistar a terra e dar a terra para os nossos irmãos, a gente vai junto, a gente vai estar lutando junto. Mas quando acabar a guerra, eu quero minha casa, meu pai, aqui do outro lado de cá. Porque a gente tem muito gado, muito rebanho, a gente quer ficar do lado de cá. Então, agora o Yoshua vem cobrar isso. Zahor et davar asher sevetchem Moshe eved Hashem lemor Hashem lokechem me'anich alachem ve'natan lachem et ha'aretz hazot. E Yoshua vem falar para eles, lembrem que vocês ficaram com essa terra por promessa de Moshe. E vocês fizeram um acordo com ele, fizeram um pacto. E eu vou pedir mais de vocês. תשכנו תפיכם וקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם עברו 50 לפני אחיכם כל גיבורי החיל ועזרתם אותם. Quando Moshe Rabbeinu fez prometerem isso, que vocês vão lutar juntos, ia ser através de milagres, porque Moshe Rabbeinu estava presente. Agora, na hora no momento que eu vou lutar, que a gente vai guerrear, não tem mais um milagre de Moshe Rabbeinu. Apesar de não ter muitos milagres, mas não é que nem Moshe Rabbeinu, que vai passar e vai estar todo mundo morrendo, todo mundo desistindo. É só comigo. Então aqui eu quero mais. A esposa de vocês vão estar em casa, os filhos de vocês vão estar em casa, tudo a porta de vocês vai ficar em casa, vai ficar bem guardado, em paz, sem guerra, sem saber o que aconteceu nada. Então em troca disso, eu quero que vocês vão na frente. A gente sabe que o soldado que está no front de guerra é para ser morto. E Yeshua pede isso deles. Eu quero que vocês vão lá, vocês vão ficar na frente. Não vocês vão guerrear comigo, para o Bar Moshe, se não puder mais que isso. Eles vão ser os primeiros a tomar o tiro. Oi? Tipo isso. Vocês vão ajudar. עד אשר יניח השם לאחיכם, ככן לישוע גם הם את הארץ אשר השם לכם נותן להם ושם נותן לארץ וישרתם. Yoshua fala para as 2 tribos e meia. A tribo de Reuben, Gad e metade da tribo de Menashe. E nós... Oi? Independente. Yoshua deu um argumento muito forte para eles.
a família de vocês vai estar em casa e vocês vão ficar juntos como se fosse todo mundo? Não. Vocês têm uma vantagem, vão ter que pagar o custo disso agora. Olha, estão uma coisa. E Yoshua, inclusive, vocês ficaram a parte de fora do Jordão. E e mais, não foi quando vocês estão na frente, como vocês vão guerrear com a gente até o final. Até a gente acabar nessa guerra, vocês não voltam para casa. Não é que vocês vão, de tempo em tempo, vai ter férias e voltam para casa. Não. E quando estiver conquistando, quando estiver em guerra, vocês vão estar com a gente. Durante muitos anos, a esposa de vocês, filhos e possa tudo ficar para trás. E vocês vão ficar aqui na guerra com a gente. Então não é justo também. Fechava da Leres, fechava eu chatei, deixa eu notar, Asher Natan Lachem, Moshe, Vedashem, Vevedem, Beitrach Hashamesh. ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה ולכל אשר תשלחנו נלך. E aí Yoshua ele ganha uma resposta fantástica para fortalecer a confiança dele no povo. E que essas duas tribos respondem: da mesma maneira que a gente está com Moshe, a gente está contigo. Tudo que você mandar e por onde você enviar a gente vai acatar. Mesmo você pedir mais da gente que a gente comprometeu, a gente vai fazer. Imagina o que é para Yoshua nesse momento. Ele primeiro ganha a confiança de Deus, ele ganha o apoio de Deus, eu estou contigo, eu quero que você vá. Agora, no segundo momento, ele ganha dos possíveis rebeldes, que eles eram enormes. Era tribos enormes, eles falaram: a gente não vai. Ele conversava com Hashem, com Moshe? Ele tinha profecia em sonhos. Ele tinha Profecias. Tá? Mas não acordar, ele tinha dormindo. E ele tinha mais na frente aparece a revelação de anjos também. Anjos que aparecem de dia para ele, para conversar com ele. ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך רק יהיה השם אלוקיך עמך כאשר היה משה. A única condição que a gente quer é que da mesma maneira que Deus estava com Moshe, também esteja contigo. Então até agora o Yoshua tem a mesma condição. Se ele continua no Mitzvot, Deus vai estar com ele. E também as tribos. Essas duas tribos possíveis rebeldes, que eram enormes, eles tinham muita força. Eles também se comprometem. Kol ish asher yimare et picha velo yishma et varecha lechol asher tesavenu yumat. Rak chazak emas. Aqui a gente termina o último pasuk. Essas tribos dão um apoio especial muito forte no final. Não só isso, como qualquer um que venha a se rebelar, a gente mata ele. Não tem chance de rebeldia, não tem chance de motim. O que é que aconteça, a gente está com você, e se vier um que vai falar contra, a gente acaba com ele. Então não vai ter chance de mini revoltas, de mini repercussões aqui dentro. O que você falar é ordem, a gente entende que Deus está falando, a gente vai entrar junto. Esse é o primeiro Perek, na verdade, não é só o primeiro Perek de Yoshua, o Perek de todo Nar. Aqui ele escreve como é que escrever um pouquinho o que acontece depois, como é que o povo vai encarar essa entrada na terra de Israel. É uma parte fantástica, nosso povo uma parte grandiosa. Ele diz que a Geulah ela vem pela terra de Israel também, como a gente tem agora, a gente tem o domínio, a soberania na terra de Israel. A terra para lutar é muito maior do que a gente tem no Estado hoje, mas já é um fato muito grande que a gente tem uma soberania própria, a gente tem um Estado próprio. E bom, aqui a gente termina, o Nartor segue, é muito interessante, recomendo a todos a abrirem a nossa Tanakh e estudarem. Shabbat a gente fala 5 horas, Shabbat fazer propaganda, Shabbat 5 horas eu falo um pouquinho mais sobre Yoshua, terminando Yoshua, daqui a pouco a gente Shoftim nos juízes.